todos, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao projeto Adagio Livre, um projeto que eu tenho com a minha partner in crime, a Kátia Marques, ou Chata Frozen, e muito obrigada por estar aqui comigo para mais uma entrevista, e nós vamos mais uma vez juntar duas artes que nós gostamos tanto, que é a literatura e a música, e para isso, hoje, o nosso convidado é o Ricardo Gordo, licenciado em guitarra portuguesa e o primeiro mestre em ensino de música de variante de guitarra portuguesa. Obrigada, Ricardo, por ter aceito o nosso convite e por estares aqui connosco no Adagio Livre. Obrigado, eu. Sempre um prazer fazer entrevistas, conversar com pessoas, trocar estas impressões sobre arte, nomeadamente música, que é a minha área, também literatura, que, embora não esteja diretamente ligado, também é sempre uma área que me cativa bastante, portanto, certamente vai ser uma conversa interessante. Olha, e se calhar começo por te perguntar um pouco do teu percurso enquanto músico. Como é que foi esse teu caminho para chegar aqui até à guitarra portuguesa? Eu comecei cedo com a música, porque o meu pai é professor de educação musical e músico também, então eu cresci com instrumentos à volta e por volta dos meus 10 anos recebi a minha primeira guitarra elétrica e foi aí que comecei a interessar-me diariamente pelo instrumento, pela música, porque já tinha tido algum contacto anteriormente, fosse com guitarra acústica, fosse com a flauta da escola, mas é precisamente nessa altura que eu começo a interessar-me mais pela música que existe ao meu redor e comecei a sentir alguma necessidade também de a tocar. E foi nessa altura, foi nos 10 anos. Então o meu pai ofereceu-me a minha primeira guitarra e é aqui que tudo começa a ser mais a sério. Portanto, muito rapidamente formei as minhas bandas de garagem e aos 12 eu já tinha uma banda de garagem. Ok. Sim. E nunca mais parei, não é? Pronto, até aos 21, quase 22, fiz muita coisa. Saí de Porto Alegre, que é a cidade onde nasci e cresci, e fui para o Porto. Quando vivi no Porto, tive mais contacto com mais músicos e isso foi muito bom para mim, para abrir horizontes. E até o simples facto de ter mais acesso a instrumentos na altura foi muito benéfico para mim, na medida em que eu pude conhecer mais coisas, mais instrumentos, e abrir assim a minha paleta de opções ou de recursos técnicos para a música. Isso também foi muito interessante. Portanto, o meu primeiro contacto com a produção musical também acontece nessa fase. E depois, uma vez que estava a tirar péssimas notas no meu curso do Porto, desisti e voltei para Porto Alegre. Meses depois estava a concorrer para guitarra portuguesa no Politécnico de Castelo Branco. E abreviando um bocado a história foi isso, fiz a licenciatura, depois fiz o mestrado, comecei a dar aulas no ensino oficial de guitarra portuguesa, no Conservatório de Lisboa, no Nacional. E em paralelo sempre tive vários projetos de música também com a guitarra elétrica que nunca deixei, mas também enquanto produtor, pronto. Portanto, desde os meus 10 anos que isto tem sido sempre uma busca constante pelos conhecimentos musicais, seja como músico, seja como produtor e até como aluno, não é? Eu costumo dizer muito que aprende-se muito a dar aulas, portanto, estudei para ser professor, mas agora continuo a aprender com os alunos. É um processo interessante. E acho que disse tudo. Porque a música também é uma constante aprendizagem, vão sempre surgindo coisas novas, ideias novas, e então tenta estar sempre a atualizar-te. Precisamente, a música está em constante evolução, não é? Assim como neste momento eu tenho esta conversa inúmeras vezes. O próprio software de gravação de música está sempre a evoluir, todos os anos há coisas novas. E do ponto de vista criativo isso é ótimo, porque hoje em dia só não faz música quem não quer. E é muito fácil, fácil não é, mas é muito mais acessível hoje em dia para qualquer pessoa conseguir fazer música mais original e é fácil ter todos os recursos. Hoje em dia basta ter um computador e faz-se música, é incrível. E sim, eu gosto disso, mantém-me muito, muito motivado e estimulado também. E quais são as tuas inspirações, as tuas principais inspirações para quando estás a compor música? Vais beber outras artes também, como cinema, literatura,
ou mesmo a outros estilos de música, porque também fazes muita fusão, onde é que vais buscar a tua inspiração? A tudo, em boa verdade, porque qualquer coisa que me provoque uma emoção forte, não é? Pode ser um motivo de inspiração. Posso, posso ter ouvido uma música, posso ter visto um pôr do sol, posso ter ido à praia, posso ter bebido uns copos a mais. Viver, no fundo, inspira, não é? E é isso que eu procuro, para ser o mais fiel a mim próprio, eu tento basear-me em momentos que vivi, emoções que senti. É óbvio que toda a música que eu ouço ou toda a arte que eu vejo me vai influenciar de alguma forma também, não é? Mas eu gosto disto de captar uma emoção e aproveitar-me dela para escrever qualquer coisa. Porque se foi uma emoção forte para mim, tenho a certeza que certamente mais alguém se vai identificar com isso e vai apreciar aquilo que faço. Pelo menos é um método que funciona para mim. Sim, ao fim e ao cabo, quando se cria música, e no caso a maior parte da tua música não tem letra, nota-se que há efetivamente um sentimento que está a tentar ser transmitido, mas não é com palavras. Portanto, ele tem que ser transmitido de outra forma. Existe a típica frase de fazer a guitarra chorar, a guitarra portuguesa, e é um bocado isso, é pararmos e tentar fechar os olhos e tentar perceber o que é que esta música efetivamente nos está a contar. Está-me a contar qualquer coisa, não é? E o trabalho de músico também passa por aí, sem palavras, tentar projetar algum sentimento que não tem que ser o mesmo que motivou a criação da obra, mas que vai projetar na pessoa que vai ouvir e certamente vai ser diferente mediante a pessoa que for ouvir. E para mim esse é um dos fatores mais interessantes da arte, é a possibilidade de uma pessoa poder ter a sua própria impressão acerca de, seja do que for. Sei lá, um livro pode-me transmitir uma coisa diferente que a ti, não é? E para mim é muito interessante por vezes falar com pessoas que ouvem a minha música e é giro perceber que a mesma música transmite coisas diferentes, isso é muito interessante. E não deixa de ser uma vantagem não trabalhar muitas vezes com letras, sabes? Porque eu acho mesmo piada a isso, é interessante perceber o que é que as pessoas sentem. Uhum. Se calhar às vezes as músicas, as letras acabam por limitar um bocadinho essa transmissão de emoções, porque como é uma mensagem mais fácil de entender, às vezes pode limitar o resto das emoções. Faço-me entender? Sim, sim, Pronto. sim. Quando é música instrumental é muito mais simples, é mais libertador, não é? Mas sou-te sincero, já fiz tanta música instrumental que nesta fase estou mais interessado em fazer música cantada também, porque não deixa de ser também um desafio. É muito difícil escrever e cantar em português e conseguir interpretar corretamente e fazer esta junção de letra e música e fazer com que o espírito da letra seja o mesmo da música é um desafio muito grande. E Uhum. eu neste momento tenho andado a explorar mais isso. Acho que já tenho um background para trás suficientemente sólido para conseguir fazer música em prol da letra que está escrita. E Ok. pronto, olha, tenho estado a trabalhar nesse sentido também. E já agora uma curiosidade, escreves tu as letras ou tens letristas? Conforme já escrevi bastante, eu tenho um disco que gravei com a Valéria Carvalho, que se chama Uhum. Retrato. Tem muitas letras escritas por mim, que na verdade eram poemas que eu não. Epá, nunca achei que fossem incríveis, porque eu não considero um poeta ou um letrista, mas tinha algumas coisas escritas e fiquei a perceber uma coisa muito interessante. Ah, epá, um cantor, quando é muito bom, até pode estar a cantar uma receita de bacalhau, que aquilo vai funcionar. E isso ouve-se no retrato, porque a interpretação da Valéria está muito fixe. E os poemas que eu sentia que não eram nada demais, cantados por ela, ganham toda uma dimensão.
E lá está, e foi precisamente por ter aprendido isso que agora quero explorar mais, mais e mais. Olha, e relativamente a livros? Tens algum que tenha sido mais importante ou que até tenha inspirado alguma da tua arte? Olha, eu já estava relativamente preparado para esta conversa. Até tomei aqui umas notas sobre essa parte para não me esquecer de nada. Efetivamente, há um livro que me influenciou bastante, mas eu gostava de enumerar alguns livros que já li e que de alguma forma me, me moldaram na maneira de pensar, interpretar algumas coisas e até inspiraram para algumas canções. E olha, posso enumerar, vou começar pelo Som e a Fúria de William Faulkner, que aborda uma técnica de escrita onde o William Faulkner é um pioneiro, que é o fluxo de consciência, que basicamente é uma forma de passar o pensamento das personagens. Pronto, não me vou alongar muito nisto, mas achei uma técnica extremamente interessante. Outra coisa que eu devo referir, eu depois de ler aqui esta lista que escrevi, percebi-me de uma coisa: isto é tudo extremamente existencialista. Ok. E estas obras abordam muito o tema da morte e são um pouco filosóficos. Portanto, lá está, isto é daquelas coisas. Eu não estava à espera, mas só me apercebi disto no fim. Depois apontei o Verónica Decide Morrer, do Paulo Coelho, que foi provavelmente o primeiro livro assim maior que eu li. Li-o em 98, quando saiu. E na altura chocou-me imenso uma série de coisas, mas tentava compreender. Era um miúdo a tentar perceber porque é que uma pessoa se quer suicidar. E no fim aquilo até fez sentido, o que é perigoso. Mas acho que começou aí o meu interesse pelo existencialismo. Uhum. E depois apontei aqui também A Náusea, do Jean-Paul Sartre, que é um romance muito interessante também. E vou referir agora qual foi o principal, o livro que eu mais gostei até hoje. Ou mais gostei, ou pelo menos, se calhar a maior referência para mim, foi Os Dados Estão Lançados, também do Jean-Paul Sartre. Este sim, puramente existencialista, tem uma história lindíssima sobre um casal que... Não é um casal, um homem e uma mulher que morrem, encontram-se no purgatório e é-lhes dada a oportunidade de voltarem a viver, porque era suposto eles terem-se apaixonado em vida e não aconteceu. Portanto, eles encontram-se ali no purgatório e se querem continuar a viver, eles têm que voltar à Terra, voltar a viver, têm que se apaixonar e se apaixonarem, eles podem continuar a viver. Achei uma história lindíssima, influenciou-me para uma música que escrevi agora. Na verdade não escrevi agora, era uma música que já tinha escrito há algum tempo, mas só saiu agora neste último álbum, Conversas de Esquina, que se chama Lagnésia. Lagnésia era a rua onde este casal tinha de se encontrar para se conhecer em vida. E pronto, à parte destes livros que me marcaram, li também recentemente, que gostei imenso, agora no fim do ano passado, um livro que se chama Movimentos Perpétuos, que aborda a vida e obra do Carlos Carlos Paredes, que é Paredes. uma referência para mim, não é? E tenho na minha banquinha de cabeceira, que ainda não comecei a ler, o livro de Todos os Pecados do poeta Alves dos Santos, que é um poeta com quem vou trabalhar agora. Temos um projeto em mãos. O Alves dos Santos desafiou-me a criar um álbum de música com poemas escritos por ele. E estamos a trabalhar nisso agora, não sabemos muito bem quando é que vai sair, mas está a ser um projeto muito interessante. E pegando naquilo que eu estava a falar há pouco, está-me a dar gozo estar a pegar num bloco de poemas, interpretar o que está ali escrito e tentar captar essa emoção para a música. Portanto, é um desafio, eu gosto de desafios e está-me a dar muito gosto trabalhar nisto. Vai sair talvez este ano ainda. Isso é ótimo.
O pessoal Pronto, já está a apontar. Já está tudo a apontar, exatamente. Não, isso é muito interessante porque vais captar o que o poema te transmite, Sim, tal e pegar qual. nessa essência e criar a música para que depois essa música vá passar para o ouvinte e depois vai captar por si mesmo depois também uma outra essência. Isso é muito interessante. sim, E tem que reforçar aquilo que está no poema. Tem que reforçar claro. a essência e a emoção. O objetivo é esse. Não Exato. prometo que seja perfeito. Aquilo que estavas a dizer de fazer a letra e a melodia se conectarem para transmitir um sentimento uno que se consegue percepcionar através da letra ou através apenas da musicalidade que chega até o ouvinte. E é engraçado perceber que as obras que te foste referenciando, de fluxo de consciência, de uma ideia mais metafísica ou filosófica, será que estava aqui a pensar, será que não tem muito a ver também com o nosso fado, o nosso conceito da saudade que dói, mas nós não conseguimos exprimir em palavras? Olha, é uma ideia interessante, não tinha pensado nisso. Por que não? Eu confesso que artisticamente eu sou um pouco dramático e eu acho que isso está inerente na minha música, pelo menos a minha música mais uma fase inicial, da fase do fado metal, por exemplo, era tudo música muito carregada. Sim. E realmente estas obras fazem mais parte do meu passado, são livros que me foram marcando ao longo dos anos. E é interessante, eu creio que possa ter a ver também com, sei lá, a minha personalidade artística. Eu não sou suicida, ou muito longe disso, mas sempre me apaixonei um pouco por esta cena do gótico, do pesado, o fascínio pela morte. Epá, eu fui metaleiro, ainda sou metaleiro, já não se nota tanto, mas eu cresci com isto e esta romantização do negro era algo que me fascinava, portanto eu creio que tem que haver uma relação nisso. Nunca pensei nesse assunto, realmente nunca me tinham apresentado essa possibilidade, mas faz todo o sentido e pode ser. O teu instrumento principal é a guitarra portuguesa e ela está muito ligada à questão do fado. No entanto, tu quebras bastante essas barreiras e crias realmente ligações com outros estilos, fazes uma fusão e crias outros sons. Qual foi a recepção que tu sentiste por quebrares essas barreiras, por não seguires uma linha linear e sim expandires realmente para outras áreas, para outros Olha, géneros? em primeiro lugar, deixa-me só retificar. Hum, Eu não sei se a guitarra portuguesa é o meu instrumento principal. ok. Academicamente foi, Uhum. artisticamente é óbvio que eu sou muito mais conhecido pela guitarra portuguesa, mas o instrumento com que eu sempre me senti mais confortável é este, Ok. é a guitarra elétrica. E não vou mentir, a guitarra elétrica influenciou totalmente a minha maneira de compor e tocar na guitarra portuguesa. Agora, respondendo à tua questão, eu aprendi muito cedo o seguinte: se nós formos fiéis àquilo em que acreditamos, as pessoas não vão julgar. Têm a opção de gostar ou de não gostar, mas vão respeitar. E no início, quando eu falava do conceito que tinha em mente para criar o fado metal, muita gente ria-se, outra gente achava que não fazia sentido, outros desencorajaram-me a não fazer porque não conseguiam imaginar Sim. como é que isto faria sentido. Pronto. Mas algo me dizia que era possível. E eu tentei. Comecei por fazer o EP do Fado Metal, que só tinha 4 músicas, ou 5, já não sei. Mas era um EP consistente, a nível
a nível estético, ok? Uhum. E a nível de linguagem também. Portanto, estava latente, latente não, estava bem presente a influência do metal, não é? Mas também estava presente a técnica da guitarra portuguesa. E eu acho que foi por ter conseguido respeitar essa técnica guitarrística e por ter levado essa técnica para a minha zona de conforto, que era o metal, Uhum. que a mistura funcionou e acabou por ser aceito por pessoas mais ecléticas. E eu posso dizer-vos que no início, quando eu comecei a apresentar-me publicamente com a guitarra portuguesa, foi muito interessante. A apresentação do primeiro trabalho foi muito interessante porque eu tinha fãs de fado e tinha fãs de metal. Então imaginem o que é ter metaleiros misturados com os senhores que vão às noites de fado. Epá, isto para mim foi uma vitória, não é? Nunca me apontaram o dedo, em boa verdade, não me lembro de ninguém relevante apontar-me o dedo pelo que quer que seja, porque eu sempre eu acho que tive sempre respeito pelas duas vertentes, não é? Tanto pela parte fadista como pela do metal ou do rock, whatever. E é precisamente por ter sido genuíno que acho que fui bem aceito por quem estava disposto a ouvir música diferente. Pronto, a partir daí eu gostei muito de fazer o fado metal, foi sem dúvida muito importante para mim, foi sei lá, foi a minha entrada no meio, não é? Ou foi a minha afirmação enquanto guitarrista alternativo. E eu gostei tanto da sensação, eu depois ainda fiz um segundo álbum semelhante ao primeiro. Já agora aproveito para fazer a referência. Depois do EP O Fado Metal, lancei o álbum Mar Deserto, que é o álbum que tinha as músicas do EP e mais algumas, e depois lancei um álbum chamado Ricardo Gordo, que tinha a mesma linguagem do primeiro, mas tecnicamente um pouco mais elaborado. Talvez seja a evolução do primeiro álbum. E exploro ali muito também a cena metaleira, já tenho ali bastantes influências de algum metal nórdico, que eu sempre gostei muito de Children of Bodom, por exemplo, e encontrava identificava-me muito com aquele método de composição, pronto, falando assim. Uhum. E tentei alguma coisa semelhante. Depois também vou buscar um bocadinho ao flamenco, ao fado, obviamente. Eu também nessa altura já tocava melhor guitarra, portanto acabou por ser um trabalho mais técnico, mas esse disco não foi muito bem recebido, não foi muito publicitado. Pronto, então senti que devia mudar a forma e desde então, depois logo a seguir fui mais para o fado, com o retrato. E depois, lá está, acabo de lançar o retrato, sou convidado pelo Dulce Pontes para ir tocar com ela, já estava a tocar com o Stereossauro também, portanto eu acabei por ter aqui, fui quase bombardeado por música eletrónica e pela world music da Dulce, e tocar com a Dulce foi muito bom no sentido em que pude viajar muito e pude ouvir a música dos outros países, assim, pessoalmente, isso influenciou-me muito. E é assim que vou dar ao Conversas de Esquina. E acho que acabei por resumir aqui um bocadinho tudo aquilo que fiz com a guitarra portuguesa até aqui. Em paralelo, tive sempre a guitarra elétrica também. Talvez o projeto assim mais relevante que eu tenha tido, ou o mais conhecido, foram os Secret Lie. Quando saiu o Topica, foi ele que me telefonou a perguntar se eu estava se estava disponível para entrar para a banda. Uhum. E aceitei, foi muito fixe. Tenho muitas saudades de tocar rock pesado em banda, mas epá, e depois meteu-se o Covid e nós tivemos que começar a tentar fazer dinheiro de alguma maneira. Sim. E infelizmente fazer dinheiro com o rock é quase impossível. Mas Mas, infelizmente é. mas pronto, mas vai-se trabalhando com o que há e neste momento sou eclético o suficiente para tirar prazer de tudo aquilo que tenho feito. Felizmente, felizmente. E há perspectivas de Secret Life voltar, por exemplo?
Os Secret Life voltaram com o Topica e com formação original. Ok. Então, lançaram um single entretanto, ou no ano passado, e não sei porque eu acabei por sair da banda depois, Também outras Vidas. 1001 projetos e assim, claro. Exatamente. Mas acabámos bem, atenção. Estamos todos amigos. Não, eu saí mesmo porque não tinha disponibilidade para continuar. Foi isso. Ok. E vou pegar também um bocadinho naquilo que tu disseste das influências de teres conseguido viajar com a Dulce, que é uma excelente artista. E Não, conseguir desculpa, mesmo... ela é uma diva mesmo. Sim. Ela é incrível. Ok, pronto, concedo. Corrigindo a mim própria, ela é uma diva. Não sei se a Kátia, se calhar, provavelmente sente mesmo, mas eu acho que é inevitável, fazendo aqui o parênteses, uma pessoa não se arrepiar ao ouvir a Dulce Pontes. Acho que é impossível, porque ela transmite mesmo aquela sensação da nossa saudade, do fado, da nossa história, parece que está toda concentrada na voz dela. E eu acho que é inevitável, fazendo mais uma vez aqui o parênteses, uma pessoa não sentir e não se arrepiar ao ouvir a Dulce. Mas esta questão de tu teres podido viajar, teres experimentado outras coisas, ouvir outras coisas, também se calhar aprimorar sempre um pouco mais, estudar mais e ver a evolução normal da música. Tu nota-se, sobretudo no último trabalho, no teu último álbum, a fusão dos sons de várias culturas, da eletrónica, do metal, de inclusivamente sons que não são nossos, que são ou do Médio Oriente ou da Ásia, ou de vários sítios, precisamente essa ideia do world music, mas ainda assim continuas a produzir em português, juntamente com artistas nacionais, mais uma vez com letristas ou poetas portugueses, mesmo que o apoio muitas vezes seja parco, não haja a publicidade, não haja a exteriorização. Para ti é uma coisa natural criares em português? Estava nos planos ou aconteceu-te? Eu sou português. Epá, é assim, por muito que eu já tenha feito e escrito letras em inglês, epá, eu gosto e sou-te muito sincero, rock e metal para mim tem que ser em inglês, porque não me soa bem em português. É raríssima a banda de rock que eu gosto de ouvir em português. Gosto dos Ornatos, epá, pouco mais, muito pouco mais. Porque o rock não é português, o rock é anglo-saxónico, epá, e para mim faz-me sentido ouvir em inglês. Agora, epá, eu tenho noção que estou no país em que estou, epá, e também tenho noção do mercado que temos, que é minúsculo, e nós não exportamos quase nada lá para fora, se não nada. Eu acho que neste momento não exportamos nada. Devemos exportar algumas fadistas e muito pouco mais. Epá, eu se tenho que fazer música para o meu país, pá, vou fazer música que toda a gente perceba, e nesse sentido vou fazer em português. Agora, eu também tenho os Indecentes, que é uma banda rock, e fizemos um primeiro álbum em inglês, que para mim é um álbum perfeito, mas que ninguém conhece. Lá está, porque é inglês e é mais do mesmo, não é? E como estávamos há pouco a falar de desafios e de procurar o que é novidade, este também é um objetivo que eu tenho, é o de conseguir fazer um álbum rock em português que me soe bem. Mas não vai ser para já, porque isto vai dar muito trabalho. Mas é um bocado esse o meu princípio. Epá, eu sou português, eu estou a fazer música para portugueses porque não tenho, apesar de eu saber que há muita gente em outros países que me ouve, eu sei que o meu público principal está aqui. E acima de tudo eu quero passar uma mensagem. E eu quero que a mensagem se perceba. Então se calhar faz mais sentido nesta fase atual, escrever em português. O português é uma letra lindíssima, é uma língua muito, muito desafiante, até pela dificuldade fonética e silábica. Temos palavras que mais ninguém tem, como a saudade. Epá, e acho que nós temos o dever de explorar isso. Até os Municipal o fazem bem. Epá, se os Municipal fazem isto há 30 anos, quem sou eu
para achar que vou inventar a pólvora agora, né? Mas acho que acima de tudo devemos ser, era aquilo que eu estava a dizer há pouco, temos que ser genuínos àquilo que queremos fazer. E eu sinto que o meu caminho neste momento é fazer isto. E acho que para já vou-me manter no português. Diz-me uma coisa, na tua opinião, como é que nós podemos cativar mais pessoas para a nossa arte? Porque a verdade é que às vezes aparece um artista estrangeiro que tem toda uma máquina de marketing por trás e quando vai dar, por exemplo, um concerto, às vezes é uma enchente. E nós temos artistas com uma qualidade exímia, são incríveis, no entanto, não têm realmente essa máquina de marketing por trás, não são apresentados ao público da mesma forma. E então eu queria questionar o que é que nós podemos, pronto, em pequena escala, fazer para tentar criar mais públicos, para atrair maior público para a cultura portuguesa, porque nós temos coisas tão boas. Isso é uma pergunta complexa, porque, tal como tu disseste, e bem, existe sempre uma máquina, sempre. E é essa máquina que gera receita. O que é receita? É o público, ok? E não há máquina quando não se gera dinheiro. Portanto, se me estiveres a falar dos nichos que realmente existem e que muitos deles têm muita qualidade, o problema aqui é outro. Era importante podermos sensibilizar as pessoas para procurarem e para pesquisarem, porque hoje em dia só não conhece quem não quer, não é? Nós temos o Spotify, temos o Apple Music, temos o YouTube, nós temos tudo no bolso. Uhum. Agora, tem que haver uma predisposição para ir procurar e conhecer. Eu acho que isto, em grande parte, tem de partir de casa, tem a ver com a educação, ok? Eu sei que tenho um papel fulcral na sociedade enquanto professor, porque eu tenho o dever de passar não só a informação e conhecimento sobre o que existe, mas também de sensibilizar os alunos a procurar. E isto é um processo muito difícil, porque mesmo que tu lhes dês as ferramentas para as mãos, se ele tiver lá o jogo, não sei do que, e quiser acabar aquele nível, ele não vai descansar e não vai procurar mais nada. Portanto, isto é uma questão de sensibilização. Depende muito das pessoas com quem tu te dás, depende do ambiente que tu tens em casa. O meu pai é músico, pois olha, sei guitarrista, não sei futebolista porque ele não joga a bola. É um bocado isto, nós temos um bocado o dever de passar um bocado a mensagem. Agora, no que diz respeito à afluência de público, lá está, isto é sempre a máquina a trabalhar por trás. E hoje em dia todo o artista tem que ter uma empresa de marketing por trás, tem que ter assessoria, porque senão as coisas não passam. Não há aqui segredo, é verdade. Quanto mais se paga, mais a mensagem propaga, não é? E hoje em dia que nós somos milhões de músicos, não é? Eu vou só falar da minha área que é a que conheço melhor. Ou nós temos maneira de conseguir furar um bocadinho, ou não, ou então a mensagem não passa. Por exemplo, o álbum que eu referi há pouco, Os Indecentes, nós não investimos em propaganda. Fizemos umas rádios, tocámos bastante, mas o álbum não apareceu. Não pagámos por isso. Infelizmente, a arte hoje para aparecer tem que ser paga. As pessoas não têm culpa de não conhecer. É que existe tanta informação a aparecer ao mesmo tempo que se não há um pagamento feito para ir, pois é a questão do algoritmo. Sim. Isto é complexo, isto dava conversa por horas. Mas basicamente é isto. Hoje em dia a publicidade é toda paga e nós não somos culpados se não há mais gente a ir aos concertos. Nós fazemos a nossa parte, tenho certeza. Vocês estão a fazer a vossa parte e bem. Vocês estão a divulgar arte, não é? Portanto,
Fiquem descansadas, a vossa parte está feita. E é isto. É a minha singela opinião que não, epá, não adianta grande coisa, mas pronto. Olha, e daquilo que nos foste adiantando, já falaste aí de um possível álbum com o poeta Álvares dos Santos. Que mais novidades é que nós podemos esperar em breve que nos possas contar um bocadinho? Olha, esse trabalho com o Álvares dos Santos decididamente vai ser um álbum muito, muito interessante. Epá, mas também não posso desvendar grande coisa porque ainda estamos a trabalhar Sim. nele. Ainda estamos a definir muita coisa durante este processo. Mas, olha, posso dizer-te que hoje saiu um álbum novo que se chama Ricardo Gordo e Samuel Lupi e tem o título 3. Porquê? Porque é um álbum que saiu hoje mesmo. Já está nas redes. Ok. E chama-se 3 porque aborda as 3 linguagens da guitarra portuguesa que nós temos tocado até aqui. Linguagem de Coimbra, a linguagem de Lisboa e a linguagem contemporânea. Portanto, estamos a falar de guitarradas de Coimbra, guitarradas de Lisboa e depois alguns originais, sendo que há um tema inédito que se chama Devaneio. Este álbum tem uma particularidade, é que foi todo gravado num take. Portanto, eu e o Samuel estamos literalmente a tocar um com o outro em tempo real, não há, não há produção, Uau. quer dizer, há produção, mas não há ali cortes, nada. Foi Ok. um take. Se enganávamos, repetíamos. Então tentámos fazer um álbum mais puro possível. Ok. Pronto, estou orgulhoso do disco porque é um conceito novo e para quem gostar realmente de guitarra portuguesa eu acho que vai ser um trabalho interessante. Este mês também vai sair o meu álbum ao vivo a solo de apresentação do Conversas de Esquina, que foi um concerto que fizemos em setembro, acho que foi em setembro do ano passado, vai sair agora também, que se chama Conversas ao Vivo. E em paralelo tenho estado a tocar guitarra elétrica com o António Garcês, antigo vocalista do Arte e Ofício e Roxigénio. Lançámos o álbum agora pela editora Hard Records, que é uma editora que eu fundei no ano passado. Já temos alguns artistas, a maior parte aqui de Porto Alegre também, é uma editora independente. Uhum. E tenho estado a dedicar-me a esta parte, a tentar pôr os meus artistas a tocar também. E posteriormente disto tudo, e para concluir, pretendo fazer mais um álbum de Slow Fire, que é um projeto de música eletrónica que eu tenho, pronto, que há de sair ainda este ano. Ok. É uma coisa chill, com guitarra elétrica também. E é isto, basicamente é isto. O que é muita coisa. Sim. São muitos projetos diferentes e que realmente têm todos em comum e as suas essências em comum, mas depois vão para explorar géneros diferentes. Já agora, sobre a editora, como é o trabalho de ter essa editora, estar a ter exatamente, a apoiar esses artistas que estão na tua editora? Sabes que o conceito inicial era precisamente poder ajudar o pessoal que está aqui à volta, porque sempre houve aqui o preconceito na minha cidade e no interior do país, que era escusado a malta dedicar-se profissionalmente à música. E eu provei a toda a gente que não, que isso estaria errado. É um facto que eu saí de carro relativamente novo, mas creio que eu neste momento vivo novamente em Porto Alegre e não está a ser impeditivo de nada. Portanto, o meu trabalho com esta editora passa por orientar os artistas e conseguir fazer com que eles possam publicitar o seu trabalho de uma forma mais abrangente, ou pelo menos eu ensino-lhes esses recursos, ou a utilizar esses recursos. Isto porque há aqui música muito boa aqui à volta, tal como em todo lado, e muitas vezes era aquilo que tu dizias, muitas vezes não passa, as pessoas não sabem. Mas é preciso acreditar que é possível e eu sou essa pessoa, eu tento pegar neles e ajudar, tanto que esta editora funciona
com percentagens mínimas para se manter, e a maior parte da percentagem vai para os artistas. Epá, e o conceito é esse. Estamos a falar de artistas que podem sair quando quiserem, portanto, o objetivo é eles terem aqui uma primeira relação profissional com uma editora e a partir daí vão ganhando as skills para conseguirem ir mais longe. Porque eu depois também confesso que não tenho disponibilidade para me dedicar inteiramente a isto e fazer muito mais do que aquilo que faço, não consigo. Mas é esse o conceito, é dar um empurrãozinho ao pessoal que está no início e quer efetivamente aventurar-se para algo mais a sério. E tem sido bom, é gratificante. Aquele pequeno trampolim que eles experimentam, ganham, lá está como estavas a dizer, algumas skills, e que depois podem lançar a partir do momento que já são mais conhecidos ou têm mais público ou alguém acredita que a máquina pode funcionar com eles, ganham asas e vão. Esta máquina é pequenina, mas faz o que pode. Já fez alguma coisa. Já temos alguns à venda na FNAC, não é? Para quem tinha pensado nisto como uma coisa muito rudimentar e mesmo sendo independente já estamos a conseguir algumas coisas, está a correr bem. E temos 1 ano e 2 meses de editora, portanto. Eu estou contente com isso. E em plena pandemia. Sim. Exatamente, que foi incrível, mas olha, aconteceu, é porque tinha de acontecer. Ou seja, tu acabaste por implementar aquilo que estavas a falar da criação de público. Ao fim e ao cabo? Em parte, porque assim, eles só chegam a um público se tiverem um produto de qualidade, não é? Sim. Agora, eu acredito nos artistas que tenho na minha editora, não é? E estou-te a falar desde o rock ao blues, à pop, à música eletrónica, tenho um bocadinho de tudo. E há público para tudo, a verdade é esta. Sim. Agora, nós temos é conseguir canalizar o produto certo para o consumidor final certo. Essa é a dificuldade. Pois. Olha, muito obrigada por teres aceito este nosso convite, teres estado aqui a falar um pouco connosco sobre a tua arte e também a arte no geral, mas sobretudo sobre a tua arte, que nós tentamos fazer aqui no Adagio Libre e a mostrar os nossos escritores, os nossos músicos, os nossos artistas, porque como disseste bem, existe imenso talento e as coisas existem, o público existe. Às vezes é difícil lá chegar e nós tentamos que isso também chegue ao nosso público e que as pessoas conheçam os nossos artistas. Mais uma vez, obrigada por teres aceito o nosso convite para estar aqui a falar connosco. Muito obrigada, Kátia, mais uma vez, por alinhares nisto comigo. E mais uma vez também obrigada a todos vocês que nos estão a ver e a ouvir e dispostos a consumir os nossos artistas, a nossa música, a nossa literatura. E então nós vemos numa próxima entrevista. Não se esqueçam de ler bons livros e ouvir boa música e até uma próxima entrevista aqui no Adagio Libre. Tchau. Já agora, aproveito também, gostava também de vos agradecer pelo convite. Imenso desta conversa e também parabenizar-vos pela vossa causa, que é tão nobre, não é? Tudo o que for publicitar a arte em geral, especialmente aquilo que é nosso, é sempre de louvar. Portanto, desejo que mantenham este programa por muito tempo. Apreciei muito conhecer-vos, eu gostei imenso de vocês. A causa é nobre, já disse, parabéns e eu é que agradeço. Muitíssimo obrigado, Ricardo. Obrigadíssimo por tudo. E é desta, pessoal. Vemo-nos numa próxima entrevista. Até já. Tchau.